Monstros gigantes, conhecidos como Reaper, saem de buracos e perseguem humanos para matá-los. Porém, nem mesmo balas o machucam, então nem mesmo o exército consegue salvar a sociedade. Eventualmente, pessoas que vivem em altitudes altas relatam que monstros congelam a 8.000 pés. Sendo assim, os sobreviventes começam a se mudar para as áreas elevadas para recomeçar a vida. 3 anos depois, no Colorado, Hunter vive em uma pequena comunidade nas Montanhas Rochosas. Um dia, ele decide cruzar a linha segura de 8.000 pés, curioso para ver o que há do outro lado. Ele mal consegue dar alguns passos antes de encontrar um Reaper, então começa a correr de volta. O monstro quase o alcança, mas ele consegue cruzar a linha a tempo. Depois Hunter retorna para sua casa, no refúgio em Lost Gold, onde vive 193 sobreviventes. Seu pai, Will, o repreende por cruzar a linha segura, lembrando dos monstros e também dos seus problemas nos pulmões. Hunter explica que só queria encontrar mais pessoas, então Will aponta que não pode perdê-lo como perdeu sua esposa. Mais tarde, Will vai caçar com Kate e conta o que aconteceu. Kate entende suas preocupações, mas também destaca que Hunter é a única criança na comunidade, e então é natural que eles queiram encontrar amigos para brincar. No entanto, Will explica que Hunter só está tentando ir para o último lugar onde viu sua mãe. Enquanto isso, a cientista Nina está experimentando balas e as testas disparando contra um pedaço de pele de um Reaper, mas ainda não causa nenhum dano. Naquela noite, Will ouve Nina ainda disparando e fica irritado ao lembrar do momento em que sua esposa partiu com ela em uma missão espacial que a matou. De repente, ele ouve Hunter tossindo e corre para um quarto do garoto para trocar o filtro da máquina, que ajuda a respirar. Logo, Hunter se acalma e consegue dormir novamente, mas aquele era o último filtro da casa. Will olha para alguns mapas imaginando quão difícil seria cruzar a linha para procurar mais filtros. No aniversário de Hunter, Will consegue sua última caixa de macarrão com queijo da comunidade para dar ao seu filho. Enquanto cozinha, Hunter pergunta por que não usam mais o rádio. Will explica que precisa economizar energia, então usam bandeiras para se comunicar com outros refúgios. Hunter acha isso triste, porque conversar com pessoas é importante. Naquela noite, Hunter começa a tossir novamente, e Will não tem escolha a não ser dar uma injeção. Depois que Hunter adormece novamente, Will vai ver Nina e diz que partirá para Boulder na manhã seguinte. Para procurar os filtros para o filho, ele afirma ter encontrado a rota segura, mas Nina não acredita porque conhece a área de cor. Acontece que o antigo laboratório dela está em Boulder. Will quer que ela vá com ele, já que estudou o Reaper por anos e sobreviveu à última viagem que fez. No entanto, Nina aponta que só teve sorte e a esposa de Will morreu durante aquela viagem, recusando-se a desistir. Will conta sobre uma mina que atravessa as montanhas. Ainda assim, Nina acha isso pior, porque os Reaper podem prendê-los lá e continuar se recusando a ir. Depois que Will sai, Nina trabalha na modificação para uma bússola, mas não consegue parar de pensar na morte da esposa de Will, o que a deixa em lágrimas. Enquanto isso, Will pede a um vizinho cuide do vizinho de Hunter antes de ir à loja para pegar várias armas. Kate aparece e anuncia que vai com ele, ignorando os protestos. Nina também cede e concorda a ir, mas zomba de Kate por não ter experiência e ser um fardo. Will se despede de Hunter e promete que voltará, mas o garoto aponta que sua mãe disse a mesma coisa. O trio finalmente parte e Nina continua sendo rude com Kate, então Will diz para ela se comportar. Nina então explica que os Reaper emitem impulsos bioeletromagnéticos fortes e sua bússola modificada pode detectá-los quando estão a menos de meia milha. Depois de uma longa caminhada, eles encontram a estrada de fogo do Elba e a linha de 8.000 pés. Quando a bússola confirma que não há monstro por perto, o trio cruza a linha e começa a descer. Momentos depois, encontra alguns caminhões abandonados e os revistam em uma busca de suprimentos. Eles conseguem sinalizadores, munição e até um lançador de granadas que Kate sabe usar. Nina também encontra uma escama de Reaper e para o momento para coletar uma amostra. Quando Kate tenta apressá-la, uma discussão começa e a Nina acusa de querer se envolver com Will. Furiosa, Kate a empurra contra um caminhão. As duas começam a brigar, trocando os socos, e Will precisa separá-lo antes que piore. O grupo segue em viagem e se surpreende ao encontrar vários cavalos na floresta, o que indica que os Reaper só atacam humanos. Eventualmente, eles chegam à área de esqui de Alta Vista, onde planejam usar o teleférico para chegar às minas com segurança. Nesse momento, a bússola de Nina indica que há monstros por perto, e eles veem algo balançando as árvores da floresta. Will sobe rapidamente no teleférico e começa a ativar os geradores de emergência, enquanto as mulheres ficam no chão para oferecer cobertura.
Kate entra em pânico ao ver o monstro se aproximando e dispara algumas granadas, causando explosões que não afetam o Reaper. Will termina de conectar o gerador e Nina aciona o interruptor antes de entrar em uma cadeira, onde Will logo se junta a ela. Eles disparam contra o Reaper enquanto ele se aproxima. Kate começa a escalar a torre para alcançar as cadeiras também. O monstro pula nos cabos, fazendo as cadeiras balançarem, mas o duo consegue se segurar. Kate espera até o momento certo para pular, mas infelizmente erra a cadeira, e Will precisa agarrá-lo no ar. Nina fica sem balas e o monstro balança os cabos novamente, derrubando os três. Eles começam imediatamente a correr e conseguem cruzar a linha de 8.000 pés antes que o monstro os alcance. Como está escurecendo, o trio decide passar a noite no resort de esqui, enquanto compartilham uma bebida. Nina comenta que quando os Reaper apareceram, mataram 95% da população mundial sem parar para comer ou dormir. Predadores matam para se alimentar, mas os Reaper matam os humanos por diversão e não atacam outros animais. Isso faz pensar se eles foram enviados especificamente para eliminar a humanidade. Depois que as mulheres adormecem, Will se lembra da última conversa que teve com sua esposa, que realmente confiava nas habilidades de Nina, para encontrar uma forma de matar os Reaper. No dia seguinte, o grupo finalmente chega à mina onde Will trabalhava, e ele explica que as duas extremidades do túnel estão acima de 8.000 pés, mas os níveis mais baixos ficam abaixo da linha de segurança, o que não é bem recebido. Os túneis não estão devidamente vedados, então as criaturas ainda podem encontrá-los, sem contar que a bússola de Nina não funciona no subsolo. Apesar disso, eles já chegaram até ali, então Nina e Kate não têm escolha a não ser continuar seguindo Will. Usando os capacetes de construção para iluminar o caminho, o trio entra nos túneis e passa algumas horas caminhando em silêncio. Infelizmente, são obrigados a parar quando descobrem que o túnel principal está fechado, devido a um desmoronamento. Will anuncia que terão que descer ao nível 7, o que significa caminhar sobre a linha por 1.000 jardas. Depois de se assustarem com alguns morcegos, o trio desce as escadas e entra no novo túnel, andando o mais rápido possível para evitar problemas. De repente, eles ouvem um barulho e cobrem as luzes do capacete, mas já é tarde demais. Há um Reaper no túnel, e ele já o viu. O grupo começa a correr imediatamente enquanto Kate dispara uma granada, de vez em quando, na esperança de atrasar um monstro. Máquinas abandonadas também mantêm o Reaper para trás, e o Will abre fogo, mas é inútil. Quando encontra um buraco na parede, os três correm para dentro e o Will atira nas pedras para abrir espaço suficiente para eles se esconderem. O Reaper insere sua cauda brilhante no buraco, então Will joga um sinalizador para distraí-lo. A luz revela uma saída na parede oposta e eles empurram algumas pedras para escapar. Will é o último a passar e precisa desviar da cauda do Reaper antes de seguir os amigos. Após rastejarem por alguns minutos, Kate sai em outro túnel, mas é encontrada por um Reaper que imediatamente a fere com sua cauda. Will tenta alcançá-lo, mas não é rápido o suficiente e é obrigado a assistir enquanto o monstro o leva. Nesse momento, Nina encontra uma escada e ela e Will começam a subir rapidamente enquanto ouvem um Reaper atrás dele. Felizmente, eles encontram a saída da mina e alcançam uma altitude segura a tempo. Nina e Will continuam a jornada sem parar, exceto para acariciar uma cabra. Quando escurece, eles entram em uma casa abandonada e entram para passar a noite lá. Depois disso, eles encontram as caixas de macarrão com queijo e jantam. Enquanto Will conta que essa é a comida favorita de Hunter, ele pergunta a Nina o que há no laboratório antigo, e ela explica que pode encontrar um químico que finalmente ajude as balas a danificar os monstros. Ela teoriza que as escamas dos Reaper são carregadas eletricamente, então a bala certa poderia causar combustão interna. Will acha que parece uma bala mágica, inacreditável, e não consegue aceitar que sua esposa morreu por uma teoria fraca. No dia seguinte, eles pegam um caminhão da casa e usam para cruzar a linha o mais rápido possível, passando por uma cidade dominada por animais. Finalmente, eles chegam ao hospital e procuram pelos filtros enquanto ouvem ruídos estranhos, mas a bússola não indica um perigo. Eles sobem até o último andar para encontrar os filtros e depois começam a correr para escapar. De repente, um Reaper atravessa uma parede e eles precisavam desviar rapidamente das enormes garras. De repente, a cauda do monstro atravessa uma parede e captura Will. Nina pega um machado de incêndio e golpeia a cauda até o monstro soltá-lo. Então Nina abre um cilindro de gás para encher os corredores de névoa na esperança de ganhar cobertura.
Isso dá uma ideia ao Will, que espera o Reaper se aproximar o suficiente e atira em vários tanques de oxigênio. A explosão joga os monstros pela janela e a criatura não está se movendo, mas eles não têm certeza se está morta ou apenas inconsciente. Então precisam se apressar. Will quer voltar, mas Nina a convence a ajudá-lo a chegar ao laboratório para terminar suas balas. Após partirem no caminhão, o Reaper desperta pouco depois e eles chegam ao laboratório, e Nina começa a misturar os químicos enquanto Will fica de guarda em uma das mesas. Ele fica chocado ao ver uma foto que revela que Nina tinha uma família do qual nunca fala. Nina chora e explica que no dia em que o mundo acabou, estava trabalhando e não pôde estar com sua família. Ela se sente ainda mais culpada porque seu filho tinha um jogo de futebol naquele dia, mas ela escolheu não ir. Nina também admite que se odeia por causar a morte da esposa de Will, mas ele a tranquiliza dizendo que não foi culpa de ninguém. Quando Nina finalmente termina sua bala, ela testa no couro do Reaper, mas nada acontece. Ela diz para Will voltar para o filho, mas que vai ficar para continuar experimentando até encontrar uma solução ou até os Reapers a matarem. Will parte num caminhão enquanto Nina tenta outra mistura para as balas, mas também não funciona. Ela está tão distraída que não percebe sua bússola reagindo. Nesse momento, ela ouve um barulho, mas também percebe que é uma combinação química que ainda não tentou. Então corre para misturá-lo com sua última esperança. Enquanto isso, o caminhão estoura um pneu e perde o controle até tombar de lado. Will fica inconsciente por alguns momentos, mas acorda ao ouvir um monstro se aproximando. Ele precisa chutar a janela do caminhão para sair e começa a correr enquanto o Reaper o persegue. É difícil para seu corpo após o acidente, e quando está prestes a cruzar a linha segura, um segundo Reaper bloqueia o caminho. Will, desesperado, começa a atirar, mas é inútil e ele perde a esperança. Nesse momento, Nina aparece e dispara suas novas balas. Uma explosão estranha acontece, cheia de fumaça e carga elétrica, confirmando sua teoria. Nina rapidamente atira em todos os Reaper, matando em segundos, mesmo quando tentam fugir. Depois, ela pega um pedaço do corpo de um Reaper e mostra para Will as partes mecânicas, confirmando que essas criaturas são robôs, programados para matar humanos. Quando Will pergunta quem o enviou, Nina teoriza que foram alienígenas. Mais tarde, quando a dupla volta ao refúgio, Will se reúne com Hunter e Nina levanta uma bandeira pirata para anunciar que descobriu uma forma de lutar. Logo, os sobreviventes se reúnem para fabricar várias balas especiais e Will finalmente usa o rádio novamente para enviar suas mensagens de esperança para todos os lugares. Depois que todos estão armados, os sobreviventes entram na floresta e matam o máximo de Reapers possível para retornar ao território. Em uma noite, Will e Nina olham para o céu com um telescópio e notam 3 luzes misteriosas se aproximando da Terra. Terminando assim Evolution, um filme de ficção científica e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.